Galera, pela primeira vez na história, o Brasil chamou de volta o embaixador que tava lá em Buenos Aires. Isso nunca tinha acontecido antes, ok? Nem na ditadura, nem na Guerra das Malvinas. Nenhuma crise do Mercosul, isso nunca aconteceu antes. E esse gesto, só pra vocês entenderem na linguagem diplomática, é o último passo antes de romper relações entre dois países. La basura calma no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. Cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. O que tá rolando, galera? Será que os irmãos lá se enfesaram com tanta zoação? Será que o Brasil não aguenta mais os irmãos dizerem que Maradona é melhor que Pelé? Bom, a pergunta que tá todo mundo fazendo essa semana é séria. Brasil e Argentina estão entrando em guerra? E se entrassem, quem que venceria? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar os números reais dos dois exércitos, ok? Simular os cenários dessa guerra e te dar uma resposta honesta. Vamos lá. Fala, galera, Trunks, peiteira aqui. Bom, pra quem tá caindo de paraquedas aqui, um dos assuntos que eu mais acompanho aqui no canal é geopolítica e economia, porque, né, no final das contas, acho que tá tudo conectado, tudo mexe com o teu bolso, né? Mesmo que você não perceba, guerra afeta muito a malha econômica global. Bom, vamos lá, pra contextualizar. Bom, no dia 25 de julho, o presidente da Argentina, Milei, ele tava lá em São Paulo e subiu num palanque lá em São Paulo, na convenção que oficializou, na convenção do PL que oficializou a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência. Foi lá, né, dar um apoio pro Flávio Bolsonaro. Lembrando, ele tava em território brasileiro, ok? Ele atacou o presidente Lula, chamou de presidiário, ainda ofendeu o ministro Alexandre de Moraes, cara. La basura calma no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. Bom, detalhe importante, o Milei já tinha falado coisa parecida antes várias vezes. A diferença é que dessa vez ele falou dentro do Brasil, num evento político brasileiro, né, opinando sobre a eleição brasileira que vai rolar em outubro. Aí, meu irmão, galera, os manda-chuva, porra, pistolaram, né? A reação veio em 48 horas. Itamaraty convocou o embaixador argentino para dar explicações, usou palavras como repulsa e disse que não existem precedentes de um presidente estrangeiro fazendo isso em território nacional. E aí veio o gesto, digamos, mais pesado disso tudo. O Brasil chamou de volta para consultas o próprio embaixador brasileiro em Buenos Aires. De novo, só pra vocês terem noção disso, tá? No vocabulário diplomático, isso é praticamente gritar, cara. É tipo, é o start, tipo, não gosto mais de você. É um instrumento mais duro que existe, sabe? Antes de reduzir formalmente as relações entre dois países. A imprensa argentina classificou isso como a maior crise dos dois países, bilateral, né, em 50 anos. E do lado brasileiro, né, o ministro da Fazenda respondeu chamando Milei de palhaço. Olha isso. Ou seja, os dois lados, né, jogaram gasolina. Lixo careca versus palhaço. Você pode até pensar, pô, pensei, parece briga de quinta série. E eu concordaria com você, né? Porque parece assim mesmo. A gente era até mais um pouquinho mais... A gente era igual, né? Não ia falar que a gente é mais criativo, mas não é. Só que os envolvidos não estão na quinta série. E não são pessoas comuns, não são alunos de quinta série, né? Por muito menos guerras já começaram assim, dessa forma. Um falando, você é bobo ou você é feio. Isso pode começar uma guerra. Ok, agora vamos imaginar aqui, galera, que essa crise diplomática, num cenário extremo e hipotético, virasse um conflito militar de verdade, ok? Quem que venceria? Argentina ou Brasil? Não é futebol, é porrada, é guerra. Vamos aos números, vamos lá. Bom, segundo o ranking global Firepower de 2026, né, que analisa mais 60 fatores militares de 145 países, o Brasil é a 11ª potência militar do mundo. A Argentina aparece, ó, na 32ª posição. Então, assim, na América do Sul, o Brasil é o número 1 disparado. E a Argentina vem em segundo lugar. Então tá pertinho, né? Só que quando você abre os números, né, cara, essa distância do primeiro pro segundo é muito maior do que esse ranking sugere. Começando por gente. Porra, o Brasil tem muito mais gente do que a Argentina, cara. O Brasil ainda tem mais de 1,3 milhão de reservistas e quase 400 mil homens em forças paramilitares. Eu não sei, Andrés, eu sou reservista? É, você foi reservista. Eu sou reservista. Me chama pra guerra se eu não vou. Pô, o que é isso? Todo ano, galera, mais de 3,5 milhões de brasileiros atingem a idade militar. Na Argentina, esse número é de 704 mil. Tipo, numa guerra longa, sabe que tá lá, cara, exige aquela reposição de tropas, trocando de gente o tempo todo. Essa diferença demográfica sozinha já define muita coisa. Tem muito mais gente no Brasil chegando pra guerra do que da Argentina. Então assim, galera, pô, fica desequilibrado demais. E no ar, ok? Não é Homem-Aranha no ar, não. Nos céus, a coisa fica mais desequilibrada ainda. O Brasil, ele opera cerca de 124 aeronaves de combate, incluindo os caças Gripen, que são caças de última geração, foram comprados da Suécia e parcialmente produzidos no Brasil, com radar moderno, com mísseis de longo alcance. A Argentina tem 200, 500, não, tem 26 aeronaves de combate. Que é isso, hein? E aqui vale um contexto histórico. A Força Aérea Argentina
foi respeitadíssima na Guerra das Malvinas, em 1982, e eu não lutei nessa guerra, ela passou décadas sucateada por falta de orçamento. Eles compraram recentemente caças F-16 usados da Dinamarca, justamente para tentar reconstruir essa capacidade. Mas é um processo, logicamente, que leva anos entre entrega, treinamento, operação plena, sabe? Bom, no mar, agora vamos pra água, lugar do Aquaman, né? O Brasil tem 68 embarcações de guerra contra 43 da Argentina. Só que o dado mais absurdo é esse aqui. O Brasil ele opera 4 submarinos, incluindo os da classe Riachuelo, de tecnologia francesa, e está desenvolvendo o primeiro submarino de propulsão nuclear da América Latina. Rapaz, vai ser rápido, hein, rapaz? A Argentina tem, deixa eu ver aqui, 15, 17, 0 submarinos operacionais. Desde a tragédia do Ara San Juan, né, que afundou em 2017, matando 44 tripulantes, a Marinha Argentina não tem capacidade submarina nenhuma, 0. Então, numa guerra naval no Atlântico Sul, significa que o Brasil, enxerga debaixo d'água, e a Argentina não. A Argentina vai estar lá, meu. Não tem embarcação, vai estar com caiaque, né? Vai estar navegando com caiaque. O Brasil chegando com... Foi mal aí, argentino. Mas é isso, né, cara? Os argentinos só vão ver um telescópio, com aquele olho, parecendo assim, dos brasileiros. Chefe, tô vendo um argentino. É um navio? Não, é um caiaque. É isso. Rapaz, eu tô até coçando a cabeça. Será que vai ter gente no comentário que é absurdo? Como você fala isso da Argentina? Pera aí, cara. Deixa eu passar os números. Agora vamos pra terra, ok? Chão. O Brasil tem cerca de 294 tanques de guerra contra 231 da Argentina, né? É pouca diferença, né? É a categoria mais equilibrada aí, posso dizer pra vocês, mas ainda tem vantagem brasileira. E agora vem um número que vai amarrar tudo isso aqui. Orçamento, dinheiro, tio, aqui lá. O Brasil, ele gasta cerca de 24 bilhões de dólares por ano em defesa. A Argentina, menos de 4 bilhões. É uma diferença de 6 para 1, percebe? É o que eu te falei, é o filme de 300. Guerra moderna é logística, munição, combustível, manutenção, reposição, o tempo todo trocando, percebe? Você vai ter que pedir emprestado pros outros países, entende? Como tá acontecendo com a Ucrânia. Tudo isso é dinheiro. Um país está renegociando dívida com a FMI não sustenta uma guerra prolongada. Simples assim, acabou, cara. Agora vamos simular os cenários que eu sei que vocês gostam. Vamos lá. Vamos começar. O primeiro cenário. Guerra terrestre na fronteira. Brasil e Argentina, eles têm lá uma fronteira, eles compartilham uma fronteira, cerca de 1.200 quilômetros na região sul. Então imagina uma escalada ali, naquela região, ok? O terreno é relativamente plano, bom para blindados dos dois lados. Só que o Brasil concentraria tropas vindas de todo o país com 7 vezes mais efetivo, mais gente, né? Enquanto a Argentina precisaria deslocar forças, né, por distâncias gigantes com orçamento apertado. Custa dinheiro pra tu mandar os tanques pra lá, né, pra fronteira. Na minha visão, a Argentina até conseguiria resistir bem nas primeiras semanas, porque tropa defendendo o próprio território sempre luta melhor, né? Quem tá no forte, sacou? Defendendo o próprio forte. Mas sem superioridade aérea, qualquer coluna de blindados argentina viraria alvo. Foi exatamente o que a gente viu na Ucrânia. Sem controle do céu, cara, tanque no chão é lata exposta. Vamos agora para o segundo cenário. Guerra aérea e naval. E aqui eu vou fazer uma simulação um pouquinho mais longa, tá? 124 aeronaves de combate contra 26, com o Brasil operando caça de geração muito superior. Pô, significa que o controle do espaço aéreo seria brasileiro em questão de dias. O Brasil ia dominar o espaço aéreo muito rápido. E no mar, uma marinha com 4 submarinos contra uma marinha com 0 submarinos consegue bloquear portos, sufocar o comércio inimigo sem ser detectada, os caras nem vão saber o que está acontecendo. E a Argentina depende brutalmente de exportação agrícola por via marítima. Então um bloqueio naval quebraria a economia argentina em meses, muito rápido, sem precisar invadir nada. Então o Brasil consegue bloquear toda a entrada de dinheiro exterior, toda a exportação da Argentina naval, assim, cara, um estalar de Deus. Cenário 3 agora, que é o mais realista dentro dessas hipóteses aqui, né? Guerra econômica total. Esse realmente é um cenário realista. Sem tiro nenhum. Fechamento de fronteira, fim do Mercosul, tarifa máxima lá para os dois lados. E preste atenção nisso, porque aqui os dois perdem força. Começa entre Brasil e Argentina, movimentou 31,2 bilhões de dólares em 2025. É o maior volume em 13 anos. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Cerca de 13% de tudo que a Argentina exporta vai para o Brasil. E a Argentina é o terceiro maior parceiro do Brasil, atrás só de China e Estados Unidos. A indústria automotiva dos dois países é literalmente integrada. Carro montado no Brasil usa a peça argentina e vice-versa. É realmente muito conectado. Uma ruptura total encerraria carro, trigo, farinha, uma lista gigante também de produtos dos dois lados da fronteira. Guerra econômica entre Brasil e Argentina é aquele tipo de briga em que os dois saem sangrando. Vai ter e sente aí no teu bolso. Mas, Peter, a Argentina já lutou uma guerra de verdade mais recentemente que o Brasil? Lutou. E essa história realmente é importante para a simulação que a gente está trazendo aqui. Vamos lá. Em 1982, a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas e enfrentou o Reino Unido, a Inglaterra, né?
que é uma potência da OTAN. E se liga, cara, os pilotos argentinos surpreenderam o mundo. Eles afundaram navios britânicos modernos, voando rasante, sabe, com aviões antigos. Então, cara, os caras foram corajosos pra caramba. Os hermanos foram corajosos. Então foi coragem técnica que eles tinham de sobra. Mas eles perderam a guerra em 74 dias. Por quê? Logística e dinheiro. Faltou míssil, faltou peça de reposição, faltou capacidade de sustentar o esforço. E a derrota, cara, foi tão traumática que derrubou a ditadura militar argentina e fez o país praticamente desmontar as próprias forças armadas nas décadas seguintes. Tipo, não dá mais para a gente, não adianta mais lutar, vou lutar contra quê? Não consigo, não tenho arma. Então o orçamento de defesa argentino chegou a ficar até entre os mais baixos da América Latina em proporção do PIB. É por isso que hoje eles têm 0 submarinos e 26 aviões de combate. Eles não investiram mais nisso. Perderam aquela guerra lá atrás, falaram, porra, pra quê? Entendeu? A Argentina de 2026 tem menos capacidade militar do que a Argentina de 82, que disputou a Guerra das Malvinas. E o Brasil, no mesmo período, fez o caminho contrário, olha isso. Programa de caças Gripen, submarinos da classe Riachuelo, o KC-390 da Embraer, né, que hoje é exporta até para país da OTAN. Olha isso, cara, país da OTAN. E uma base industrial de defesa que a Argentina simplesmente não tem. Guerra longa é vencida por quem fabrica. E só um dos dois países fabrica, ok? E a última guerra entre Brasil e Argentina, de fato, foi a Guerra da Cisplatina entre 1825 e o 1828, né? Quando os dois países brigaram pelo território que hoje é o Uruguai. E não, eu não era sargento nessa guerra. Para com isso, cara. Resultado curioso pra isso aqui. Ninguém venceu. Os dois lados quebraram financeiramente. A solução foi criar um país novo no meio, justamente o Uruguai, pra servir de estado tampão. Ou seja, até na única guerra que a gente lutou um contra o outro, a lição foi a mesma, entende? O conflito custou mais do que qualquer ganho possível. E aí, desde então, quase 200 anos de paz. Até agora... Cuidado, Argentina, né? Mas eu posso falar pra vocês que essa guerra nunca vai acontecer. Como assim, Petne? Se o Brasil ganharia fácil, por que essa guerra nunca vai acontecer? Ótima pergunta, jovem manceba e manceba. E a resposta é o ponto mais importante desse vídeo. Primeiro que o Brasil e a Argentina tem nenhuma disputa territorial. A guerra precisa de objetivo. Guerra tem que ter objetivo. Ninguém quer anexar a Patagônia. E segundo, os dois países assinaram acordos de cooperação nuclear nos anos 90 e criaram até uma agência conjunta de inspeção, a ABACC, a ABAC, que é referência mundial, inclusive. A gente literalmente abriu os programas nucleares um pro outro. E terceiro, nenhum dos dois tem arma nuclear e os dois assinaram os tratados de não proliferação. E quarto, o mais óbvio, né, galera? A última guerra entre Brasil e Argentina foi em 1828. São quase 200 anos de paz. É uma das fronteiras desmilitarizadas mais antigas do planeta, percebe? Então, respondendo vocês se a guerra começou ou vai começar, a guerra militar não começou e não vai começar. Mas uma guerra começou sim, presta atenção, ok? Só que ela é diplomática, política e econômica. E ela tem um vencedor que ninguém tá falando no meio dessa briga, né? A China. Enquanto lá, Brasil e Argentina lá trocando farpa, fazendo briguinha de quinta série, a China voltou a superar o Brasil como principal fornecedora do mercado argentino no primeiro semestre de 2026. Galera, foram quase 8 bilhões de dólares em produtos chineses entrando na Argentina contra 7,65 bilhões de produtos brasileiros. Então, cada mês de crise entre Brasília e Buenos Aires é mercado que a indústria brasileira perde e Pequim ocupa. É Brasil tirando o carro da vaga e China colocando o carro na vaga. Essa é a guerra real, cara. Isso aí que a gente tem que chegar. Essa guerra tá acontecendo. Ela é invisível, mas ela tá acontecendo, ok? E o Brasil tá perdendo terreno nessa guerra aí sem nenhum tiro ser disparado. E tem uma lição que vai além de geopolítica. Presta atenção no vídeo que você tá assistindo agora. Comparação de exércitos, simulação de guerra, crise entre países. Esse é um dos nichos que mais explode em views no YouTube hoje. No mundo inteiro, qualquer lugar, qualquer idioma. Toda vez que sai uma crise dessas, canais de geopolítica e análise militar somam milhões de visualizações em dias. E o detalhe é que muita gente não percebe. A maioria desses canais gigantes não mostra o rosto de ninguém, são darks. Feitos com narração, aqueles mapas, né, do local, imagem de arquivos, é isso. Eu sei do que eu tô falando, porque eu opero mais de 40 canais assim, darks, né? Enquanto dois presidentes brigam, tem criador anônimo monetizando a atenção que essa briga gera. Se você quer aprender exatamente como montar um canal desse do zero, montar um negócio, ok? Sem aparecer, sem equipamento caro, eu ensino o método completo no YouTube Dark 2026, que é um treinamento focado só nisso. É escolha de nicho, formatos que o algoritmo distribui, produção com IA sem cair na política de conteúdo inautêntico e o caminho até a monetização, inclusive internacionalizando seus vídeos, traduzindo seus vídeos para espanhol, para inglês, para mandarim, para indiano, para vários idiomas para você ganhar de todos os lados possíveis, ok? Ou seja, montar um negócio sólido mesmo aqui dentro. O link tá aqui na descrição. Mundo em crise gera atenção, e atenção, cara, é o ativo mais valioso da internet. A diferença é quem sabe transformar isso em canal, lógico. Mas voltando aqui ao cenário, o que a gente pode esperar daqui pra frente? Na minha visão, essa crise não escala militarmente, né? Não vai pra guerra, mas ela também não morre rápido por um motivo simples.
ela é útil pros dois lados. Pro Milei, brigar com Lula rende palanque interno, agrada o alinhamento dele com os Estados Unidos. Pro governo brasileiro, responder ao Milei mobiliza a base em ano de eleição presidencial no Brasil, né? Ou seja, os dois governos têm incentivo político para manter esse barulho até outubro, para fazer um burburinho até outubro. Agrada a base dos eleitores deles, entende? O que segura tudo é andar de baixo. Empresário brasileiro e empresário argentino continuam fazendo negócio, porque 31 bilhões de dólares por ano não desaparecem por causa de discurso em palanque. Não tem como, né? Galera, no final, cara, país, né, no fundo, funciona igual a negócio. Briga de ego destrói valor. Então, enquanto os presidentes trocam ofensa, brigazinha de quinta série, como eu falei, quem paga a conta é a indústria. É o exportador, o consumidor que vai lá pagar mais caro no carro e no pão. E quem agradece é o concorrente fora, China. Guarda essa lógica, porque ela vale pra geopolítica e vale pra tudo na tua vida. Se você curtiu esse vídeo e gosta de acompanhar a geopolítica também, contar de uma forma mais fácil pra galera, esse é o canal pra você. Se inscreve, ativa o sininho, deixa aqui embaixo o link do YouTube da Arc 2026. Bora fazer o teu negócio, bora começar o teu negócio, um negócio sólido aqui dentro, que vai exigir teu trabalho, mas vai funcionar. Link aqui embaixo, se inscreve no canal. Valeu, galera, até a próxima. Fui!